Fala galera, beleza? Como vocês já sabem, a gente tem um quadro aqui no canal onde a gente analisa fundos imobiliários, tá? A gente analisou o IRDM11, já analisou o XPLG11, o VISC11 e a gente faz uma análise completa aí em torno de 15 minutos. Se você ainda não viu nenhum desses vídeos, eu vou deixar a playlist dessa série no card aqui em cima. E o fundo imobiliário de hoje é o BCFF11, um fundo imobiliário aí do banco BTG Pactual, que é bem renomado aí no mercado financeiro, tá? O fundo BCFF11 é um fundo de fundos, ou seja, é um fundo imobiliário que compra cotas de outros fundos imobiliários. É um fundo bem conhecido e um dos fundos imobiliários que possui a maior liquidez no mercado financeiro, na Bolsa de Valores, ou seja, ele possui um alto volume de negociação, bastante gente comprando e bastante gente vendendo. Antes de eu compartilhar minha tela e a gente começar a ir para a análise, eu quero te fazer um convite. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreva no botão vermelho aqui embaixo e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E se você está curtindo o nosso conteúdo, já deixa o like para fortalecer o nosso trabalho, tá? Então, indo direto ao ponto aqui, hoje o fundo imobiliário BCFF11 está sendo negociado a R$ 91,25, tá? Aqui embaixo a gente tem algumas informações, ó. Liquidez diária, ou seja, o volume de negociação por dia. O último rendimento desse fundo imobiliário, ou seja, o último aluguel, pagou 45 centavos. O dividend yield de 0,49% ao mês, tá? Esse dividend yield aqui é mensal. Se você quiser saber o dividend yield anual, só abrir a calculadora aqui e multiplicar o 0,49 por 12. Então a gente chega aqui a um dividend yield anual de 5,88, quase 6%. É muito bom? Não. É muito ruim? Também não. É um dividend yield aí razoável, tá? Patrimônio líquido dele, ou seja, quanto que esse fundo imobiliário tem em imóveis, né? Tem em patrimônio realmente, 1,7 bilhões de reais. O valor patrimonial por cota de R$ 84,13. O que é esse valor patrimonial por cota, tá? É como se a gente pegasse todo o patrimônio do fundo imobiliário, todas as cotas que ele possui de outros fundos imobiliários e dividisse esse valor pela quantidade de cotas negociadas na Bolsa de Valores. Então, digamos que ele tem, por exemplo, 100 milhões de reais em patrimônio e tem 100 mil cotas negociadas na Bolsa de Valores. Então, a gente divide esse valor pelo número de cotas e a gente chega ao valor patrimonial por cota, tá? E esse valor, que é o preço justo do fundo imobiliário, digamos assim, está em R$ 84,13, ou seja, ele está sendo negociado acima do que ele vale. É como se você achasse uma casa, essa casa tem um valor de mercado de 500 mil reais e a pessoa está vendendo, você quer comprar essa casa por 600 mil, você está pagando acima do que ela vale. Nesse caso é o que está acontecendo nesse fundo imobiliário. É um indicativo de que ele está caro? Não necessariamente, você tem que analisar o fundo imobiliário como um todo, tá? Mas só ele já indica que você pode estar pagando um pouco caro sim. Mas não tenha somente isso como base. Eu tenho bastante fundo imobiliário na minha carteira que eu paguei acima do valor patrimonial e ainda considero ele barato, tá? Então, descendo aqui embaixo, a gente vê um resuminho sobre o fundo imobiliário e aqui a gente vê o histórico de cotação, ó. Se a gente pega aqui no máximo, então desde 2010 a gente vê que ele tem uma volatilidade muito grande, ó. Ele teve o IPO, digamos assim, em R$ 108, ou seja, pela valorização da cota, quem comprou lá no IPO hoje não teve uma valorização, mas teve um retorno aí bem bom em dividendos, tá? Já chegou a bater aí em torno de R$ 152, já caiu bastante aí, ó, batendo R$ 51 lá em 2015, na época do governo Dilma, né, quando a renda fixa rendia 14,5% ao ano, então a Bolsa de Valores não era tão visada e veio ascendendo aqui com o volume de pessoas entrando na Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores começou a ficar popular de 2016, 2017 para cá. Antes não era tão popular porque a renda fixa era muito mais vantajosa e oferecia mais segurança. Aí na crise que a gente vivenciou em março, ele chegou a bater R$ 64 e hoje está sendo negociado aí a R$ 91, beleza? Aqui embaixo a gente tem mais algumas informações, como por exemplo a taxa de administração. Esse fundo imobiliário cobra hoje 0,15% ao ano de taxa de administração e mais 1,10% ao ano de taxa de gestão. É uma taxa um pouquinho acima do mercado, tá? Não é uma taxa cara, mas é uma taxa um pouquinho acima do mercado. E ainda cobra mais 20% de taxa de performance do que ceder o maior entre o GPM mais 3% e 4,5%, tá? É uma taxa de performance que esse fundo imobiliário tem. Eu não me apego muito em taxa de gestão, taxa de administração, taxa de performance, tá? Tanto que esse fundo imobiliário seja bom, distribua bons dividendos e tenha um bom histórico de valorização. Se ele te entregar bons resultados, não tem por que tu se preocupar com essas taxas, beleza? Aqui embaixo a gente tem mais alguns dados e aqui a gente vê o histórico de dividendos. A gente vê que ele veio pagando aí desde 2017 uma média de 50 centavos e decaiu um pouco agora por conta da crise, né? Mas ele está pagando nessa média aqui, ó. E lá, alguns anos atrás, já chegou a pagar aí R$ 1,59. Provavelmente, esse dividendo alto aqui foi por a venda de algum produto, a venda de algum patrimônio, de algumas cotas de alguns fundos imobiliários específicos, tá? Mas considere essa média aqui de 51 centavos por mês, beleza? Se a gente desce mais um pouco, a gente vê também que a porcentagem do dividend yield por mês, tá? Não em valor, em porcentagem, ó, 0,61, 0,54% ao mês. E aqui uma simulação.
quanto que você teria se você tivesse investido 50 mil reais na poupança e 50 mil reais no BCFF11 nos últimos 12 meses, no último ano. Na poupança, você teria 51 mil reais e no BCFF 56.499, ou seja, ele passou da poupança. Isso aqui não serve para muita coisa, tá? Não sei que eu praticamente ignoro, mas é algo para te dar como assim, algo material, né, para você ver o rendimento do seu dinheiro mesmo. Mas, por exemplo, eu tenho o VISC11 na carteira, que esse rendimento aqui está negativo, mas é porque o VISC11 é do setor de shopping, está meio ruim ainda, não se recuperou totalmente, mas isso não significa que o fundo imobiliário é bom, só porque rendeu abaixo da poupança, tá? Só significa que ele está num péssimo momento. Então eu não utilizo isso aqui como muita base não, tá? Aqui embaixo a gente vê o histórico do valor patrimonial, que eu te mostrei lá em cima. Então hoje esse valor patrimonial está em R$ 84,00 e já chegou a bater em dezembro de 2019 R$ 98,49, porque todas as cotas dos outros fundos imobiliários subiram muito também. Então o valor patrimonial dele acabou subindo, tá? E aqui a gente vê alguns comunicados importantes. Esse site é o Founders Explorer, tá? Eu não tenho nenhum patrocínio deles. Se você for do Founders Explorer e for da equipe e quiser patrocinar o canal, seja bem-vindo, né? A gente não recusa, eu gosto bastante do serviço de vocês. Mas por enquanto a gente não tem nenhum patrocínio, tá? Só estou utilizando mesmo porque eu gosto do site. E se a gente for em outro site agora, no Status Invest, a gente tem algumas informações que no Founders Explorer não tem, tá? Então, por exemplo, a gente vê aqui que a mínima das últimas 52 semanas, o fundo imobiliário bateu R$ 64,00, que foi lá na crise, né? O máximo que bateu foi R$ 118,00 e o dividend yield na casa de 6%. Por que o dividend yield no Status Invest está diferente do dividend yield no Founders Explorer? Porque eles têm um método ali de avaliação um pouquinho diferente, tá? Então, mas isso não importa muito, tu consegue ver que está na média ali de 6%. Mas para te saber o dividend yield exato, é só tu pegar quanto que esse fundo imobiliário está pagando e calcular em relação ao preço que você pagou. Então, se você pagou R$100 no fundo imobiliário e ele distribui R$10 ao ano em dividendos, tem um dividend yield de 10%, beleza? É assim que se calcula. Aqui embaixo a gente tem umas informações bem legais, tá? Então, por exemplo, ó, ele tem 1,7 bilhões de reais em patrimônio líquido, né? E desse 1,7 bilhões, ele tem quase 18% desse valor em caixa. Ou seja, um fundo imobiliário que tem muito dinheiro em caixa, ele consegue fazer novas aquisições e consegue aproveitar boas oportunidades. O fundo imobiliário que não tem dinheiro em caixa, se aparecer uma boa oportunidade, ele não consegue aproveitar e também não consegue se manter caso dê algum problema ali com os inquilinos. Então, um fundo imobiliário com quase 18% em caixa é um sinal bem positivo, beleza? Se a gente desce mais um pouco aqui, tem outras informações que a gente já viu lá no outro, como por exemplo o histórico de dividendos, algumas informações sobre subscrição, e aqui tem mais algumas informações que a gente já viu lá no Founders Explorer. Ó, isso aqui é bem legal, é uma crescente do patrimônio líquido, tá? Então a gente consegue ver que desde 2017 o patrimônio líquido do fundo imobiliário subiu bastante. O que é esse patrimônio líquido? É aquilo que eu te falei, quanto que o fundo imobiliário tem em patrimônio. Se tu somar todas as cotas que ele possui dos outros fundos imobiliários, dá o patrimônio líquido de 1,7 bilhões de reais. Aqui alguns resultados contábeis, né? Demonstrativos financeiros aí. Aqui é a receita, demonstrativo do aumento e diminuição da receita do fundo imobiliário, quanto que ele recebe. O caixa, a gente vê que o caixa dele agora está bem grande. Esse fundo imobiliário fez algumas recentes emissões de novas cotas, né? Então isso ajudou a formar um novo caixa, isso é muito bom. E aqui o gráfico de despesa, tá? Agora uma coisa bem legal para a gente avaliar são os relatórios divulgados pelo próprio fundo imobiliário. Esse aqui é o relatório mensal de julho de 2020. O de agosto ainda não saiu, se eu não me engano. O último que eu achei aqui foi o de julho, tá? Aqui no começo a gente vê algumas informações bem importantes, então, por exemplo, ó, no dia 14 de agosto ele pagou 0,45 centavos de rendimento e o mês de referência de julho de 2020. Ou seja, quem tinha ali cotas desse fundo imobiliário até o dia 7 de agosto, no dia 14 recebeu 0,45 centavos por cota, beleza? Aqui embaixo a gente tem algumas informações legais, né, um resuminho, digamos assim. Então, por exemplo, ó, em julho de 2020, o BCFF distribuiu 0,45 centavos por cota, um dividend yield de 6,3% ao ano, um dividend yield até que razoável, né? Com base na cota de fechamento do mês. E esse valor representa um aumento de 12,5% em relação aos dividendos distribuídos no mês anterior. Aí tem mais uns comunicados aqui que você pode estar lendo depois. Não vou ler para não deixar o vídeo muito comprido, né? E aqui alguns resumos importantes. Ó. Por exemplo, o fundo imobiliário trouxe um retorno de 3,9% em um ano. Esse retorno está baixo porque a gente teve uma crise, né? Tudo caiu. O valor de mercado dele hoje, que é praticamente o valor patrimonial, né? Rendimento, investidores, volume negociado e quantos FIIs que esse fundo imobiliário tem na carteira hoje. Então ele tem 64 FIIs, tá? Aqui embaixo a gente já consegue ver uma porcentagem das coisas que esse fundo imobiliário tem em carteira. Então, por exemplo, 14% dos fundos imobiliários que esse fundo possui é de lajes corporativas, 16% de shoppings, 22% de contratos atípicos, 17% ele tem em caixa e 29% são fundos de CRIs, tá? Que são fundos de recebíveis imobiliários.
Se você não sabe o que é um CRI, é praticamente uma compra de uma dívida, tá? Então, por exemplo, alguém fez um financiamento, tem um crédito para receber daquele financiamento, aquele banco, né? Tem, por exemplo, 500 mil para receber de um financiamento e o banco precisa daquele dinheiro na hora. Então, ele vende aquele financiamento. Se ele vai receber, por exemplo, 500 mil, ele vende por 400 mil e quem comprou recebe aqueles 100 mil reais de lucro, tá? Basicamente, isso que é um CRI. Não é exatamente isso, mas é bom para a gente ter uma ideia de como que funciona um CRI, beleza? Aqui embaixo, a gente consegue ver uma composição do rendimento, tá? Então, por exemplo, quanto que veio da renda de crise, quanto que veio de ganho de capital, que é a valorização da cota, quanto que veio da renda de outros fundos imobiliários. Isso aqui é bem legal. E aqui é a parte que eu acho mais legal, tá? A composição da carteira do fundo imobiliário BCFF11. Então, a gente consegue ver que a maior posição dele hoje é no fundo BTCR, depois no HGRU. Gosto bastante do HGRU, tá? Inclusive, já fiz um vídeo aqui no canal onde eu mostro 3 fundos imobiliários que ainda estão baratos e um deles é o HGRU, tá? Vou deixar no card aqui em cima esse vídeo. Depois tem o IRDM11, também já fiz um vídeo sobre o IRDM11 aqui no canal. Gosto muito desse fundo imobiliário. Inclusive, o IRDM11 é praticamente um concorrente do BCFF, tá? O IRDM tem tanto participação em outros fundos imobiliários, quanto algumas cotas de renda fixa, tá? E, sinceramente, eu prefiro o IRDM11 ao BCFF. Tem um dividend yield muito maior, mais que 9%, quase 10% ao ano e está num preço legal também. Não está muito barato, mas está num preço legal. Eu, sinceramente, prefiro o IRDM11 ao BCFF11. Tem também o fundo imobiliário HFOF, que é um fundo de fundos igual ao BCFF, o IRDM11, que também é uma ótima opção, tá? E aqui a gente consegue ver outros fundos também, como por exemplo o XPML, que é um fundo imobiliário de shoppings, gosto bastante dele, está com preço atrativo agora. O MXRF11, um fundo que está sendo bem comentado agora no mercado, né? Então tem diversos, ó, HCML, também de shoppings muito famoso, tem diversos fundos imobiliários. E Antônio, vale a pena eu investir em um fundo de fundos? Não vale mais a pena eu pegar meu dinheiro e comprar todos esses fundos imobiliários? Não, sabe por quê? Porque talvez esse fundo imobiliário tenha conseguido comprar essas cotas por um preço que você não consegue comprar agora. Então, se por exemplo, o HGRU está sendo negociado a R$100 hoje, talvez esse fundo imobiliário tenha comprado as cotas por R$70, entende? Por isso que talvez seja mais vantajoso você investir através de um fundo de fundos. Inclusive a diversificação, né? É um fundo que já é totalmente diversificado intrinsecamente, tá? Aqui a gente consegue ver mais algumas informações, então um histórico de cotação aqui, volume mensal, aqui uma comparação do rendimento com outros parâmetros, como por exemplo o IFIX, que é uma média dos fundos imobiliários, o CDI e o próprio Bovespa, tá? Isso aqui é bem legal para estar olhando, e se você investe em um fundo imobiliário, é legal você ter acesso a esses relatórios, tá? Para você ver de fato o que está acontecendo dentro do fundo imobiliário. Não basta somente ver esse vídeo meu aqui e você decidir investir por conta desse vídeo, tá? Estude por conta própria e tire sua própria conclusão. Esse vídeo não é uma recomendação, é só uma base de estudo para você, beleza? Aqui a gente consegue ver o histórico de distribuição, de dividendos e acabou, tá? Basicamente é isso. Aí a pergunta que não quer calar, né? Vale a pena investir no BCFF, Antônio? Eu digo que vale. É um fundo imobiliário muito bom, tá? Mas, sinceramente, eu prefiro outros. Eu acho que tem fundos imobiliários da mesma classificação muito melhores no mercado. Como, por exemplo, o IRDM11, que eu já gravei um vídeo aqui no canal, tá? Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimento, apenas uma base de estudo. Espero que você tenha gostado desse vídeo e até o próximo.